A paz do Senhor, amados irmãos, lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical, é o segundo trimestre de 2026, e o assunto é Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Paz do Senhor, Pastor Hércules, saudações de bem-vindo a todos os nossos queridos professores e alunos da maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical, e vamos em frente, sempre na orientação sábia do Espírito Santo de Deus. Com certeza temos grandes coisas para aprender neste assunto de hoje, na lição de número 9. Vamos em frente. Muito bem, são os assuntos, que nós vamos estar trabalhando aí. Você tem também no material de apoio, que você pode fazer download gratuitamente. Se você está assistindo esta aula através do nosso canal no YouTube, você pode acessar a plataforma de cursos do CETADB e fazer download dos slides, esses que nós vamos utilizar na aula, assim também como você pode fazer download do material de apoio, que para esta lição são 26 páginas de conteúdo. Nós vamos discorrer sobre alguns termos que estão no conteúdo da lição, obviamente que de acordo com o proposto da lição de número 9, nós vamos falar sobre o conflito, imediatismo, oração, esterilidade, soberania divina, primogenitura, favoritismo, bênção, conserto, eleição, astúcia, profano, responsabilidade humana, engano, mentira, maldição, arrependimento, ódio, fuga e transformação. Sobre esses termos, aí no seu material de apoio você terá comentários, explicando cada um desses termos e também a sua aplicação em relação ao conteúdo da lição de número 9, que fala sobre o conflito entre os irmãos Jacó e Esaú e fala sobre os conflitos dos irmãos na igreja hoje. Amém? Amém. Será que tem? Sim. Será que tem conflito na igreja? Olha aí. Está aí o assunto que nós vamos discorrer hoje. E o texto áureo da lição está em Gênesis, capítulo 25, o versículo é o de número 23. O texto diz: 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. É o texto áureo da lição, que segue a verdade prática. Os pais não devem ter preferência entre seus filhos, e deve tratá-los da mesma forma. Aqui já nasce uma problemática que nós temos dentro das famílias, atualmente, quando existe mais de um filho, e aí um deles é tratado com preferência, ou ainda quando só tem um e é mimadinho, Também é um problema sério essa questão. Vamos avançar aqui e estudar com base nos textos de Gênesis, a partir do capítulo 25 até o capítulo 27, porque a proposta, para estabelecer um contexto bem jóia, você precisa ler o capítulo 25, 26 e 27. Aí você vai entender toda a história, que envolve este episódio que nós vamos utilizar aqui como base para a nossa lição de hoje. A leitura bíblica em classe, ela está no capítulo 27, os versículos de 1 a 5 e também os versículos 41 ao 44. Mas, como disse, é importante que você leia a partir do capítulo 25 até o final do capítulo 27, porque vai tratar exclusivamente deste assunto que envolve o problema de Jacó com o seu irmão Esaú, Vamos lá. A CPAD está sugerindo os hinos para o devocional da escola dominical, hino número 3, hino 71, e também o hino número 308. A lição tem 3 tópicos, e esses 3 tópicos nós vamos enfatizar aqui agora, os objetivos de cada um destes 3 tópicos da lição. No primeiro, vamos enfatizar que o nascimento de Esaú e Jacó foi resposta das orações de Isaque. No segundo tópico, vamos mostrar que Esaú fez pouco da sua primogenitura e a vendeu, ou seja, não valorizou devidamente. No terceiro tópico, vamos expor que Rebeca induziu Jacó ao pecado. Está aí os 3 objetivos que nós temos para cada um desses tópicos da lição. Agora o pastor Adovilson já vai passar aqui para nós uma definição da palavra-chave conflito, que é a palavra-chave desta lição, a de número 9. Pastor Adovilson. Conflito, está aí a palavra-chave, significa falta de entendimento, grave ou oposição violenta entre 2 ou mais partes
encontro de coisas que se opõem ou divergem, luta armada entre potências ou nações. Olha, aqui eu trouxe sinônimos ainda de conflito. Conflito é embate, é confronto, é disputa, desentendimento, briga, antagonismo, divergência, litígio, contenda, choque, rixa, batalha, guerra e crise. Então veja bem os sinônimos aqui desta palavra conflito. E eu trouxe aqui o conflito entre Esaú e Jacó, relatado no livro de Gênesis, capítulo 25 a 33, é uma das narrativas mais marcantes da Bíblia sobre rivalidade, soberania divina, escolhas humanas e, finalmente, reconciliação. Não foi apenas uma briga de irmãos, mas uma luta que representou o embate entre dois destinos, duas nações e dois tipos de caráter. É o que nós vamos ver no decorrer desta pré-aula da lição de número 9 hoje. Muito bem, nós utilizamos, meus irmãos, para embasamento dos comentários que estão aqui, nós utilizamos o dicionário Vine, também o dicionário bíblico Wycliffe, também o comentário de Matthew Henry, além do comentário Beacon. Também lançamos mão dos comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal, e aí no decorrer aqui nós vamos ainda fazer referência a outros materiais que nós utilizamos para os comentários que você vai encontrar no material de apoio. Então, na análise mesmo da palavra conflito, nós utilizamos aí essas 4 referências que a gente mencionou aqui. Vine fala do conflito que está associado em termos como luta, contenda, inimizade, todos esses relacionados à ruptura de relacionamento. Na verdade, o conflito tem uma dimensão muito grande. E no caso específico de Jacó com Esaú, já começou antes do nascimento, porque os dois já se estapeavam dentro do ventre, né? Eles já se estapeavam ali dentro do ventre de Rebeca, eles já estavam se desentendendo. E esse desentendimento só se acentuou ao longo da vida, da jornada, né, de cada um deles, e ainda por conta das questões de relacionamento na família. E isso depois só se potencializou, trazendo um afastamento, uma divisão, né, dentro da família. Então, vamos avançar aqui, mas você não perca a oportunidade, faça download do material, leia, faça suas anotações. E é importante dizer que nós apresentamos a aula aqui, no vídeo, além do material que você consegue fazer download, mas se você ainda ficar com alguma dúvida a respeito de qualquer tema relacionado à lição, você pode colocar um comentário na aula, tá joia? Pode escrever aí nos comentários, tem espaço para isso, você coloca um comentário aí onde você está assistindo e a gente responde. E se você preferir, você pode mandar também uma mensagem de WhatsApp para o meu número, que é 43 99960 8886, e a gente vai responder, esclarecendo também a sua dúvida em relação à lição, tá joia? Se preferir, você também pode encaminhar isso através dos canais de comunicação que o CETAD dispõe necessariamente, não precisa ser para o meu WhatsApp, né? A gente fala de mandar para cá, direto para mim, porque aí eu já consigo redirecionar também direto, com mais objetividade, às vezes no mesmo dia, dependendo das minhas obrigações aqui em relação à administração da escola. Às vezes eu consigo mandar no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, mas não mais do que isso. A gente está sempre à disposição para esclarecer os irmãos. Tá joia? Então vamos avançar aqui, introduzindo a nossa lição de hoje, porque o assunto tem a sua relevância, porque trata da problemática aqui na proposta da lição, que envolve a família, não é? A família de Isaac, mas que também traz reflexo para o nosso dia a dia hoje, porque os problemas que estão relatados aqui na lição, em algum momento também se desenvolve dentro da nossa casa, não é? Então vamos lá, a lição é de número 9, e nela nós vamos estudar que a família de Isaac estava dividida. Isaac tinha Esaú como seu filho predileto, talvez por esse ser o primogênito, porém Rebeca demonstrava já a sua predileção, ou pelo menos demonstrava amor por se identificar mais com Jacó, que era o mais moço, não é?
essa predileção trouxe prejuízos graves para a família e principalmente para a própria Rebeca, que morreu sem poder ver novamente o seu filho, o que lhe era preferido, seu predileto, não é? A predileção dos pais trouxe essa insegurança para o seio da família, entre os filhos, e ajudou a instalar ali o grande conflito que ocorreu e que proporcionou a divisão desta família. Então vamos estar atentos, porque, como disse, esses problemas também nos alcançam agora no tempo que vivemos, não é? Pastor Adovilson já discorrendo sobre o tópico primeiro, os filhos de Isaque. Muito bem, irmãos. Antes de iniciarmos aqui, lembrando que aparecerão aí 4 personagens principais. Isso é muito importante, né? Isaque, casa com Rebeca, que vai gerar aí os gêmeos, né? Esaú e também Jacó. Então vai ficar em torno desses 4 personagens a lição de hoje. Veja bem, o tópico 1 diz lá, Isaque ora por um filho, Gênesis 25 e versículo 1. Ele insistiu em oração, nós vamos entender isso ao longo também desta aula. Como Sara, Rebeca também era estéril. Pai e filho foram igualmente provados quanto à promessa que seria um pai de multidões. Veja bem, eu trouxe aqui algo interessante. Depois desse primeiro parágrafo, nós temos um texto que não está aí, Gênesis 29, 31. Viu, pois, o Senhor que Leia era desprezada e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéril. Agora eu trouxe um adendo sobre isto. Tanto Sara, né, a esposa de Abraão, quanto Rebeca eram estéreis. Um tema recorrente na Bíblia que destaca a intervenção divina sobre a impossibilidade humana. A mesma situação está ocorrendo aqui. A esterilidade de ambas sublinha que o cumprimento das promessas de Deus, a linhagem patriarcal, Isaque e Jacó, não dependem da capacidade humana, mas de um milagre soberano. A esterilidade de Sara e Rebeca não foi um castigo, mas uma oportunidade para manifestar o poder de Deus. Essas histórias demonstram que Deus reverte situações desesperadoras, gerando propósitos eternos onde humanamente não haveria futuro, ou seja, o milagre está atuando aí para preservar o que? A promessa de Deus, tanto feito para Abraão, como agora para o seu filho Isaque. Veja bem o que está escrito aí no segundo parágrafo. Isaque era um homem de fé e suplicou ao Senhor por um filho. Ele, assim como seu pai, tinha um relacionamento com Deus e não orava somente nos momentos de aflição e dor, ou seja, constantemente ele estava em oração, o filho de Abraão, o nosso querido aí Isaque, não é? Veja bem o terceiro parágrafo ainda, certamente percebeu que ser pai, no seu caso, não seria algo natural, e sim uma ação extraordinária, um ato sobrenatural de Deus. Ainda temos aí, então ele orou insistentemente até que o Senhor decide, né, conceder-lhe filhos, cumprindo assim a promessa que foi feita ao seu pai e a ele. O nascimento de Esaú e Jacó foi uma resposta à oração e à fé de Isaque. Eu trouxe aqui para encerrarmos Gênesis 25, 21, para comprovar isso que está aqui no slide. Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Trouxe aqui algo interessante. Isaque não dependia apenas da fé de seu pai Abraão. Ele desenvolveu o seu próprio relacionamento com o Senhor, sendo um homem de oração e submissão, como demonstrado aí no episódio do sacrifício lá de Gênesis 22, onde cooperou, lógico, estou falando de Isaque, cooperou com Abraão, e em Gênesis 24, 63, onde ele é encontrado orando no campo. Até trouxe aqui Gênesis 24, 63, saíra Isaque ao campo à tarde para meditar. Na Almeida Revista e Corrigida está escrito orar, né? E levantando os olhos viu, e eis que vinham camelos. Ou seja, o que está demonstrando aqui? Que ele era íntimo de Deus também, assim como Abraão. E ele orou insistentemente, nós vamos ver aqui adiante, e Deus ouviu a oração de Isaque. Ou seja, este também era um homem que tinha intimidade com Deus,
e orava a Deus, e Deus ouvia. E nós vamos ver aqui que Deus respondeu a sua oração. Muito bem, meus irmãos. Vamos seguir aqui então para o subponto 2. Rebeca fica grávida. Nós deixamos um comentário no material de apoio sobre a oração insistente, né? A oração insistente de Isaac, para que Deus atendesse a sua demanda. E a sua demanda aqui dizia respeito ao fato dela ser estéril. Também há um comentário sobre a esterilidade, não é? Mas em relação à oração, além do comentário que você tem ali, é importante que nós, como família cristã na atualidade, entendamos, não é, que nós precisamos aprender a orar antes de tentar manipular ou se precipitar em tomar algumas decisões na nossa vida. E essa precipitação muitas vezes geram problemas. Soluções carnais normalmente geram problemas e a oração é o caminho. Aqui você percebe que o Isaac, ele foi pelo caminho correto, o caminho da oração, buscou a Deus, ainda que havia uma promessa, ele entendia que a providência divina era imprescindível, não é? Nesse caso aqui. E isso também não mostra que Deus seja incapaz para cumprir aquilo que prometeu, porque uma vez que ele prometeu, ele certamente cumpriria. Aqui, Isaac se pôs a orar porque queria um filho, e como resposta Deus mandou logo foi 2. Não é? Então você percebe que não existe impossibilidades para Deus cumprir nada daquilo que nos promete. Em relação à esterilidade, há situações na vida em que Deus permite certas limitações ou algumas limitações humanas, não para colocar as pessoas em situação difícil, mas para que as pessoas entendam da sua soberania, tanto que no material de apoio nós deixamos um comentário sobre a soberania divina, porque nós precisamos também entender essa questão. Havia práticas, não é, costumes nesta época, e Deus, uma vez mais lançando mão da sua soberania, ele perpassa essas práticas, essas regras de então. Não é? Uma delas é a própria esterilidade, que Deus não faz conta disso. Não é? O próprio nascimento de Isaac já é uma resposta disso, porque sua mãe Sara era estéril. Agora o nascimento dos gêmeos, né, também é uma prova disso. E, enfim, as demais questões também mostram a própria questão da primogenitura, que também era uma regra. Você percebe que Deus lança mão, não é? Lança mão de impossibilidades para poder realizar e cumprir os seus objetivos. Então, há situações que Deus permite essas limitações humanas para que nós, como seu povo, possamos entender que devemos viver na dependência dele. Também, a oração de Isaac nos ensina que a fé não é você ficar no estado passivo, do tipo, eu estou esperando aquilo que Deus vai fazer. De fato, nós devemos esperar no Senhor, confiar no Senhor, mas a fé mostra uma objetividade, que aqui ele nos dá essa demonstração por meio do seu clamor perseverante, porque o texto diz que ele orou a Deus, não é, por essa questão aqui, e ele foi, na verdade, instante na sua oração, insistente na sua oração diante de Deus, que por sua vez cumpre as suas promessas. Deus, então, atendendo às orações de Isaac e de Rebeca, que foi curada da sua infertilidade. Ela percebeu logo que a sua gravidez era uma gravidez diferente, porque as crianças lutavam já dentro do seu ventre. Por isso ela consultou ao Senhor. Gênesis capítulo 25, o texto do versículo de número 22, diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. E Deus lhe deu a resposta, que está aí na sua lição, não é? E é o versículo de número 23. 2 nações há no teu ventre,
2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço, ou o maior servirá o menor. Esse é o texto do versículo, capítulo 25, o versículo de número 23. Não era costume da época que o mais velho servisse o mais moço. Na verdade, era o contrário. O mais moço é que deveria servir os mais velhos, né? Na cultura judaica do Antigo Testamento, o filho mais velho é que tinha direito da primogenitura e por isso tinha precedência sobre o mais novo. Ou seja, deveria pelo menos ter o destaque, não é? Entre os filhos da casa. Deus, porém, ele se mostra soberano como é e que está acima dos padrões e também se coloca acima dos costumes culturais. Agora, veja comigo, meus irmãos, esse texto é uma referência muito interessante para a situação do conflito que Rebeca já percebeu no seu ventre, não é? O texto hebraico sugere um choque violento, uma pressão interna intensa, uma agitação incomum das duas crianças ali. Então você já consegue entender, assim como Rebeca também entendeu, que a gestação que ela estava ali desenvolvendo não era nada comum e que aquilo já mostrava aquilo que seria o futuro das duas crianças, como que algo que mostrava, não é, aquilo que viria, algo profético. A atitude de Rebeca, então, mostra um diferencial importante. Em função daquilo que estava acontecendo no seu corpo, ela buscou explicação, orientação de Deus para entender o que é que estava acontecendo. Ela foi atrás de uma resposta de Deus, uma resposta divina, e isso mostra que ela, Rebeca, possuía discernimento espiritual diante de situações que lhe eram incomuns. E Deus logo responde: 2 nações há no teu ventre, está no texto da lição, mas também é o texto bíblico aí de Gênesis 25 e o versículo de número 23. 2 nações. Então nós temos aqui 3 dimensões para esse fato. Primeira dimensão histórica: esses 2 filhos que estavam no ventre de Rebeca tratavam-se de 2 linhagens, ou seja, a linhagem de Jacó, que gerou o povo de Israel, e a linhagem de Esaú, que gerou a descendência de Edom, os edomitas, não é? Os povos vermelhos, porque Esaú significa vermelho, ruivo, não é? Também a dimensão espiritual. Esse conflito que está acontecendo ali no ventre não é algo acidental, é na verdade já um sinal de Deus, não é, para o casal, não é, para Isaac e Rebeca, daquilo que seriam aquelas 2 crianças e o futuro delas, bem como também tem ainda uma terceira dimensão, que é a dimensão teológica, e essa é bastante relevante, porque diz respeito ao fato de que o maior servirá o menor, ou seja, já em contraposição às questões de costumes de então, já tem aí uma questão teológica importante, quebra a lógica cultural que havia no Antigo Testamento, e ensina que o primogênito aqui, que deveria ter supremacia, diante de Deus, o próprio Senhor, na sua soberania, ele muda essa questão e decide que, de fato, será o contrário. O menor é que será servido pelo maior, ou seja, a soberania de Deus está acima de qualquer tipo de convenção humana. E olha que no comentário que você vai ter, tanto sobre o texto áureo, quanto sobre a leitura bíblica em classe, nós citamos outros exemplos ali, desta quebra de paradigma de convenções humanas, porque um exemplo a mais que a gente cita no material ali é o próprio exemplo de Davi. Não é? Davi, entre aqueles que eram os filhos de Jessé, era o desprezado, e foi quem escolheu para ser rei em Israel. Então, esse é apenas mais um exemplo, porque o Samuel, que era um profeta experiente e vivido de então, ele errou no seu julgamento. E Deus, inclusive, chama a atenção dele e diz: não, você está olhando para a aparência.
mas eu estou olhando para o coração. Então você percebe que Deus, o nosso Deus, que é soberano, inclusive está no seu material de apoio uma explicação a respeito de soberania divina, porque a eleição de Jacó não nasce de nenhum tipo de mérito moral ou das suas qualificações como pessoa, como um homem, nada disso, das suas qualidades para a guerra, para combate, para a luta, para a liderança. Não foi nada disso que fez com que Deus escolhesse Jacó e tivesse preterido aqui, no caso, o Esaú. Não é? E também não foi pela questão da sua manifestação astuta, ou ainda pelo medo ou pelo engano, nada disso. É exatamente eleição soberana. Deus é soberano e ele faz o que ele quer. A soberania de Deus consola, ao passo que também corrige. Não é? Então você observa, nesse contexto daí que nós estamos estudando na Bíblia, que Deus age assim, ele consola porque ele governa, ele controla, ele domina sobre todas as coisas, mesmo em meio a essa luta, essa confusão que era a casa de Isaac e de Rebeca, porque você imagina o problema que estava instaurado ali. Não é? Ele corrige porque ninguém deve usar a soberania divina como desculpa para pecar. Olha só o exemplo que nós temos aí em Jacó. Deus, ele cumpre a sua vontade exatamente porque é soberano, mas ele também disciplina os erros, né, que se cometem. Pastor, antes de mudar, a Sim. correção que foi feita, né, em Gênesis, na lição está 27, 22, a primeira referência ali, a realidade é 25, 22, que o senhor já corrigiu. Isso. Na lição está errada. E depois também está Gênesis 15, 23 Exato. E é 25, 23. E tem um outro ponto da lição também que cita equivocadamente que o menor servirá ao maior. Mas na verdade não é, né? O correto é conforme está no versículo 23, que o maior servirá ao menor. Não só a proposta bíblica, como também a correção que a gente realizou aí, né, no texto. Muito bem, vamos então, pastor Dovilson, para o subponto 3, o nascimento dos gêmeos. Muito bem, agora chegou o momento do nascimento das crianças aí, né? Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, vamos ver essa referência, Rebeca deu à luz a 2 filhos gêmeos. Mas antes eu quero trazer algo aqui para os irmãos, Gênesis 25 e 20. Isaac tinha 40 anos quando tomou a mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, a irmã de Labão, arameu. Então veja bem, ele tinha 40 anos quando casou. E agora, a referência que está aí, Gênesis 25, 26, depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, ou seja, Jacó, não é, saiu agarrado ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. E Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. O que eu quero trazer com isto? Que a espera aí foram de mais ou menos 20 anos, né? Depois do casamento, começou a pedir, a orar a Deus, então ele teve que aguardar 20 anos para que Deus cumprisse ali o seu desejo de oração. Veja bem, Abraão esperou 24 anos. Uma espera paciente, né? Exatamente. A turma que é de hoje para amanhã. Exato. E 20 anos, é isso que eu queria trazer para os irmãos, para nós observarmos aí 20 anos de oração. Então veja bem a insistência, né? E o segundo parágrafo, a sua gravidez foi uma bênção divina e também um evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia que se registra uma gestação de um parto múltiplo, primeira vez registrada aí nas Escrituras Sagradas que nasceu em gêmeos, né? E veja bem, eu trouxe aqui a concepção, não está aí na lição, a concepção de gêmeos não foi apenas um evento biológico, mas teve um propósito divino fundamental no plano de Deus e foi também um ato profético e espiritual que definiu o destino de nações. Então já estava aí projetado, já estava, até aliás Deus falou aí sobre o nascimento dessas crianças, como seriam, enfim. Agora, depois do terceiro parágrafo, veja bem, o primeiro bebê ao nascer recebeu o nome Esaú, que significa peludo. Segundo o costume, ele teria o direito à primogenitura. E eu trouxe aqui algo sobre este nome. O nome Esaú tem origem no hebraico Esav, que significa peludo ou coberto de pelos, né? A etimologia está ligada à aparência física de Esaú ao nascer,
descrito no livro de Gênesis como ruivo e todo coberto de pelos, sendo o irmão gêmeo mais velho de Jacó e a ancestral dos edomitas, conforme aqui já foi comentado pelo pastor Hércules. Então está aí Esaú, é o primeiro que nasceu, portanto o mais velho, portanto o primogênito. Agora veja bem o quarto parágrafo. O segundo filho nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, ao qual foi dado o nome de Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar. E trouxe aqui também a origem do nome Jacó. Jacó em hebraico, Jacob, né? Está intimamente ligado ao seu nascimento, onde, segundo a Bíblia, ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão gêmeo Esaú, Gênesis 25, 26. O nome deriva da raiz hebraica akev, que significa calcanhar, sendo traduzido como aquele que segura pelo calcanhar. É interessante que eles nasceram praticamente juntos, mas o primeiro a sair da madre foi justamente Esaú, que foi considerado aí. Quando a parteira puxou, Esaú veio trazendo o meninão, a hora que viu, tinha a mãozinha do Jacó agarrado no pé dele ali. No pé. Mas veja bem que nasceram praticamente juntos, mas ali neste caso, o Esaú era o mais velho. Foi o que saiu primeiro, né? Milésimos de segundos, eu creio. Mas enfim, este assunto está registrado em Gênesis 25, 24 ao 26. Muito bem, no material de apoio está bem caracterizado ali a questão da primogenitura. De repente é importante que você leia para entender, não é, o que foi que Esaú desprezou, porque é isso que aconteceu, né? Ele não deu o devido valor. A primogenitura era o direito pertencente ao primeiro filho homem. Se fosse o primeiro filho uma menina, a primogenitura não seria da menina, mas do primeiro filho homem que lhe nascesse ali no casal. Envolvia a honra familiar, liderança do clã, porção dobrada da herança, e no contexto patriarcal, que envolve aí Abraão, Isaac, e aqui, no caso, a definição que houve por Jacó, não é? Tem uma ligação direta com a continuidade da promessa. Então, essa é uma questão. Eu não vou tecer mais comentários aqui, mas você leia para que você possa entender. O aluno precisa compreender que há bênçãos que não podem ser avaliadas pelo critério do prazer imediato, porque o Esaú preferiu comer um prato de lentilha do que a sua primogenitura. Assim como hoje tem crentes que trocam, né, a bênção de Deus por qualquer outra bobagem, né, por um prazer momentâneo, num adultério, numa droga, num momento de prazer. Enfim, há muitas coisas que nós podemos aplicar aqui nessa questão que envolve o fato de Esaú ter preferido um prato de lentilha, algo perfeitamente descartável ou que poderia ser colocado em segundo plano, mas que para ele, naquele momento, representou a sua satisfação imediata. E qualquer coisa que você busque, que vai trazer satisfação, prazer imediato e tal, é colocar Deus para segundo plano. E o texto bíblico de Mateus 6,33 diz que nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas elas serão acrescentadas. Agora, se você colocou Deus para segundo plano, não espere que tenha a bênção dele em primeiro plano, ou segundo o seu querer, segundo o seu propósito, porque com Deus as coisas não funcionam assim. Há pessoas que trocam a família, trocam o ministério, trocam a sua santidade, trocam a sua chamada, ou ainda a comunhão com Deus por um prato momentâneo, não é? Por algo momentâneo. E Esaú nos ensina que o desprezo espiritual de hoje pode produzir lágrimas tardias amanhã. E eu vou dizer para os irmãos que isso é uma regra, não é exceção, tá? Isso é regra. Se você não valorizar Deus e as coisas de Deus na sua vida, amanhã no sentido de que pode ser no instante seguinte, né? O logo depois será com certeza choro, pranto amargo, não tenha dúvida disso, não é? Meu Deus. Exatamente. Tem muita coisa que a gente poderia comentar aqui, mas eu não vou me delongar. O material de apoio está à disposição, faça download. A Bíblia de Estudo Cronológica, que é um outro material que nós lançamos mão aqui para essa lição, é um material da CPAD, que inclusive se você acessar a biblioteca, a livraria do CETADB, tem essa Bíblia de comentários ali à venda,
Não é só você acessar a nossa plataforma e na seção de livraria, me desculpe, e você adquire a Bíblia de Estudo Cronológica com comentários maravilhosos. Destaca que o ponto fundamental que está sendo ensinado aqui é que os patriarcas não são e nem foram exaltados por terem perfeição moral. A exemplo de Abraão, não é? Que apesar de ser pai da fé, mentiu, enfim, usou ali de um ato completamente errado com a sua escrava para poder tentar dar uma ajudinha para Deus, não é? Mas sempre você vai verificar a soberania de Deus. Deus é soberano naquilo que faz. Isso coincide com a teologia bíblica que mostra o seguinte. Vamos lá. Abraão falhou, Isaac falhou, o Jacó também falhou e você também pode falhar. Nós falhamos, não é? Porém, Deus, ele permanece fiel. Aleluia. Meu Deus do céu. Olha só, esse tópico primeiro da lição, ele nos faz refletirmos a respeito de 3 pontos que são chaves, pilares, não é? Da nossa vida, pilares da nossa fé. Primeiro, a oração move o sobrenatural. Quando você vem nos cultos aqui na nossa igreja, não é? Sempre é projetado um slide lá no Data Show, que a oração muda situações. Isso foi algo que o pastor Daniel Ascioli sempre falou, sempre falou, até que fizeram um slide e isso fica lá na projeção, né? A oração muda situações, porque Isaac ora a Deus e Deus responde, não é? E a promessa de Deus avança, porque nasce Esaú e nasce o Jacó, não é? A promessa, é o segundo pilar, não segue a lógica humana. A lógica humana aqui era que Esaú fosse o primogênito, mas ele decidiu vender, não é? A sua primogenitura. E aí o menor acabou tendo os privilégios da primogenitura e o maior lhe serviu. Por terceiro, o propósito de Deus já começa antes do nascimento. Você veja que o conflito que já existia no ventre de Rebeca já estava mostrando qual era o destino que haveria ali para aquelas 2 crianças, né, para aqueles 2 rebentos. Deus já estava ali, desde o ventre, dirigindo a história. Não que em algum momento ele tenha perdido o controle da história, porque ele continua no controle de tudo até hoje, mas que o propósito de Deus se coloca acima de qualquer convenção humana, qualquer regramento humano. Deus não se submete a isso. De forma que Deus ouve e responde às orações de Isaac e lhe concede 2 filhos. O ventre de Rebeca não carregava apenas 2 filhos. O ventre de Rebeca, na verdade, trazia o cumprimento de uma promessa e o início de uma história dirigida, impulsionada pelo próprio Deus, que é soberano. Vamos fazer aqui um rápido intervalo. Vamos deixar aí para ti uma dica a respeito dos cursos do CETADB. Você não saia, fique conosco, porque é rápido e nós já voltamos. São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão, para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Pastor Edovilson, tópico 2 da lição, Esaú vende a sua primogenitura, o rapaz não valorizou. Não valorizou as coisas espirituais, né? Pois é. Vamos lá, o tópico 2, o subponto 1, preferência entre os filhos. Eu creio que há tempos atrás nós tivemos um assunto da escola dominical que foi, se procurarmos aí nos arquivos, vai ter um assunto relacionado aí à preferência entre filhos, né? Agora, veja bem,
A predileção dos pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e a família de um modo geral. Preferir um em detrimento do outro, valorizar um com relação ao outro, então isso não pode acontecer. É o que está nos ensinando a palavra de Deus. Isaac gostava mais de caça e talvez por isso amasse mais a Esaú, que era caçador, o seu primogênito. Rebeca amava mais o Jacó, que era mais caseiro e gostava de cozinhar. Então veja, a preferência de Isaac era um e da sua esposa Rebeca era o outro, o Jacó. Eu trouxe aqui um gráfico comparativo a princípio das características, da personalidade de Esaú e Jacó, bem rapidinho. Por exemplo, o foco principal de Esaú era o momento físico, a caça. O foco principal de Jacó, o futuro, a bênção, o espiritual. O temperamento de Esaú comparado com Jacó. Vamos lá. Temperamento de Esaú, agitado. Temperamento de Jacó, calculista e um pouco mais tranquilo. Esaú, a questão da ação de Esaú, age sem pensar. Já Jacó planeja antes de agir. Olha a questão do relacionamento. Jacó, apegado ao pai Isaac. E já o nosso querido aqui, ou melhor, Esaú, apegado ao pai. Já Jacó é apegado à sua mãe Rebeca. E olha aqui a visão de Esaú, imediatista, é agora, é o material, né? É para hoje. É o momento, né? Exato. Agora, o nosso querido Jacó, ele usava assim de estratégica ou estrategista. Em resumo, com relação aos dois, a personalidade de Esaú era de um líder nato, físico, impetuoso, enquanto Jacó era o perfil do planejador obstinado, que não aceitava aí também o segundo lugar. Então veja bem a diferença de personalidades entre Esaú e Jacó. Vamos ler aí o terceiro parágrafo em diante. A atitude de Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Nós estamos falando aí da predileção, não é? Os pais podem ter mais afinidade com o filho, mas devem demonstrar amor e respeito por todos. A preferência por um dos filhos causa ciúme, divisão, problemas com a autoestima e a disfunção familiar. Então veja bem, aqui também, senhoras e senhores, Gênesis 25, 23, nós temos uma consideração. O casal não levou em consideração a promessa de Deus. Olha o que diz Deus em Gênesis 25, 23, respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho, Esaú, servirá ao mais moço, Jacó. Então veja bem, eu trouxe um adendo sobre isto, registra a resposta de Deus à angústia de Rebeca, profetizando que seus gêmeos, Esaú e Jacó, originariam 2 nações rivais, Esaú, os edomitas, e Jacó, israelitas. A profecia estabelece a soberania divina ao declarar que o mais velho servirá ao mais novo, invertendo a tradição cultural de primogenitura e escolhendo Jacó para a linhagem da promessa. E eu trouxe aqui o problema da predileção pelos filhos, além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os 2 filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são heranças do Senhor, diz a Bíblia no Salmo 127, 3. E Deus concede esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm a responsabilidade no desenvolvimento saudável, equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Efésios capítulo 6 e versículo 4 diz lá: e a vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. O fato aqui também é que Deus já tinha profetizado
que o maior serviria ao menor, mas não deram a mínima importância a esta palavra de Deus, uma palavra profética, né? Não levaram em conta. O subponto 2 fala do valor, não é? O valor da primogenitura. Referente ao tópico anterior, nós deixamos ali um comentário a respeito da primogenitura. Exato. Caracterizado bem o que era primogenitura. No Antigo Testamento, era um direito civil, e ainda mais, consistia num status, tanto espiritual quanto jurídico, porque o primogênito, não é? Ele possuía a porção dobrada da herança, está em Deuteronômio, vamos pegar aqui, ó, capítulo 21, esta Bíblia que eu estou usando aqui, a tradução dela é Almeida Revista e Atualizada, não é? Olha só, Deuteronômio capítulo 21 e o versículo de número 17, o texto diz assim, ó, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele, ou seja, do primeiro filho, porção dobrada. A liderança familiar e espiritual é um segundo direito que o primogênito também acumulava, que seria ser o chefe do clã após a morte do pai, não é? Seria ele o líder da família. E ainda um terceiro aspecto, que é a bênção patriarcal, direito à bênção patriarcal, transmissão da promessa. Irmãos, a bênção patriarcal, no decorrer aqui do texto bíblico, inclusive, você vai verificar que não é algo mágico, na verdade, não é? A bênção patriarcal tão somente eram palavras que o patriarca falava sobre os seus filhos, e esta fala se convertia em bênção ou em maldição, dependendo daquilo que era falado. Tanto que, se você pega para ler o texto bíblico na sequência aqui, nós vamos chegar lá, mas quando Jacó reúne os 12 que serão o sustentáculo, né, da igreja no posterior também, e profere a eles a bênção, você vai observar que ele tão somente fala palavras, não é? São palavras que são ditas. Então nós temos aqui duas questões importantes que nós temos que destacar. A bênção, no contexto patriarcal, é mais do que apenas desejo, porque desejar é uma coisa e aquilo que vai ser de fato evidenciado é diferente. Mas esta bênção é uma palavra solene, espiritual, profética e familiar, pronunciada pela autoridade patriarcal vinculada à herança. Não é qualquer Zé Mané, não é? No caso aqui, o próprio Isaac estava proferindo palavras de bênção, tanto que a Rebeca entendia isso, que ela deu ali o jeitinho dela, né? Nós vamos ver na sequência da lição, deu o jeitinho dela ali, para que o nosso irmão Jacó ficasse na vez, para a hora que o Isaac fosse colocar a mão para abençoar, falasse palavras boas para ele, para o Jacó, palavras ditas, não é, vinculadas à herança, ao destino e à continuidade da promessa. No material de apoio está bem explicado, inclusive com explicações exegéticas sobre o termo bênção, o significado que tem esta bênção. Olha só, a bênção de Jacó não prova que Deus, olha só, não prova que Deus aprova o engano, porque na verdade sabemos, né, que ele usou de engano, ele foi astuto para tomar a bênção que era para ter sido de Esaú. Esta bênção aí prova que Deus cumpre o seu propósito, apesar da falha humana, porque quando as crianças já brigavam lá no ventre, Deus falou para Rebeca, o maior vai servir o menor. E agora a Rebeca usou ali um esquema, né? Falou, ó, vai lá, meu irmão, vamos ajeitar o negócio aí, nós vamos chegar ali. Brasileiro. E você vai tomar a bênção, você vai receber a bênção é tua, porque o maior vai servir o menor. Ela já tinha essa percepção. Então vamos lá, Deus cumpre o seu propósito apesar da falha humana. A promessa divina já havia sido declarada, e eu me referi a ela em Gênesis capítulo 25, versículo 23, quando Deus diz, o maior servirá ao menor. Porém Jacó e Rebeca tentaram alcançar por meios carnais aquilo que Deus já estava realizando sobrenaturalmente e soberanamente, porque
Deus cumpriu, na verdade, a sua vontade. Então, na lição diz que nos tempos do Antigo Testamento, o filho primogênito desfrutava desses direitos. Tem ainda um quarto direito, que é a consagração a Deus, né? O primogênito tinha esse direito de ser o indivíduo que estava consagrado a Deus. Não podemos nos esquecer que Deus requereu os primogênitos para si quando mandou uma das pragas lá no Egito. Esta primogenitura, ela está diretamente ligada a este concerto que Deus fez com Abraão, nas suas promessas ainda messiânicas e também na continuidade do plano divino. Esse é o aspecto que nós temos aí. A Bíblia pentecostal mostra que o pacto de Deus com Abraão se estendia a esta linhagem que o próprio Deus havia escolhido. E nesse caso, meus irmãos, desprezar a primogenitura, que foi o que Esaú fez, era desprezar a própria promessa de Deus. Ou seja, Esaú errou feio. Era um direito do primogênito exercer essa liderança espiritual e familiar, porque esse também tinha direito a esta porção dobrada, conforme nós nos referimos aqui. Agora, embora a primogenitura fosse importante, Deus frequentemente fez escolhas por pessoas que não eram os primogênitos, né? Eu citei o caso de Davi, mas veja o caso, Deus escolheu Abel e não Caim, sendo Caim o primogênito. Deus escolheu Isaque e não Ismael, sendo Ismael o primeiro filho de Abraão, ainda que não da promessa. Deus escolheu Jacó e não Esaú, que era o primogênito. Deus escolheu José, na verdade da sua descendência, o Judá, não é? Ao invés de Rúben, que perdeu a bênção e era o primogênito, não é? De Jacó. E ainda, você vai observar algo importante, a eleição feita por Deus, ela está acima de qualquer ordem natural. Na lição, no material de apoio, nós caracterizamos também uma explicação ali bem própria a respeito do que é a eleição divina. Tá joia? Vamos aí com o pastor Adolvilson para o subponto 3. Muito bem, agora Esaú vende o seu direito à primogenitura, o tópico 2 e o subponto 3. Veja bem, Jacó preparou espertamente um prato saboroso, né? Quando seu irmão chega exausto, ele já preparou o ambiente ali. Do campo, pede o que ele deixe comer. Então Jacó disse que ele só poderia comer do ensopado, né, se lhe vendesse a sua primogenitura. Esaú, com muita fome, não hesita em vender o seu direito. Vender o direito de primogenitura por um prato de ensopado demonstrou quão pouco ele valorizava esse direito. Na verdade, uma bênção de Deus que garantia as promessas do concerto do Senhor com Abraão. Aonde nós encontramos essa narrativa? 25, Gênesis 25, 29 em diante. Gênesis 25, 29. Não está na lição, mas é bom que o professor localize esse texto, não é? Gênesis 25, 29, Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. E o 30, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado, por isso se chamou Edom, vermelho, né? E o versículo 31, respondeu Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Veja bem aqui que Jacó foi um aproveitador, não é? E veja bem a ousadia de Jacó, me vende a tua primogenitura, versículo 31. E o versículo 32 de Gênesis 25, então replicou Esaú, eis que estou a ponto de morrer, logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Estava extremamente esfomeado esse camarada aí. E o 33, ao que disse Jacó, jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Agora, veja bem, essa questão de jurar aqui, eu trouxe um adendo. Ao jurar, Esaú invocou a Deus ou o sagrado como testemunha e garantia da sua promessa. Quebrar um juramento selado com o nome de Deus era uma ofensa grave, tanto para a família quanto para a divindade. Então era algo que já era algo concreto, né? Está lá, está feito. Então vendeu a sua primogenitura. Agora o versículo 34 diz lá, Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas, e ele comeu
e bebeu, e levantou-se, seguiu o seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Está aí este momento marcante na história bíblica, não é? Agora, veja bem o último parágrafo. Tudo indica que Esaú não tinha consciência do valor da sua primogenitura. Pastor, quando eu leio aqui, tudo indica, não está afirmando. Na minha concepção, eu creio que ele sabia, sim, o valor desta primogenitura. Portanto, ele não deu valor para isso, desprezou. Ele não valorizou em termos espirituais e familiares. Agiu de modo imediatista, que nós já vimos aqui o perfil psicológico dele, né? Desprezando um direito que fora estabelecido por Deus. E isso vai trazer consequências aí no próximo assunto que nós vamos comentar. O fato é, vendeu a primogenitura. Vamos lá. Vamos lá, olha só. Esse texto, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura, é o que está aí no texto do versículo de número 30 e... deixa eu pegar aqui. 32. 32, não é? Estou a ponto de morrer, e para que vai me servir a primogenitura? Veja aqui a distorção de valores. Ele exagera, ou ele apenas verifica a sua situação imediata. Quando ele diz, estou a ponto de morrer, ele não estava de fato a ponto de morrer. E vamos dizer que ele não tivesse feito uma refeição ainda no dia, não morreria por falta de uma refeição. Não é? E vamos falar a verdade, lentilha nem é algo tão bom assim. Se você nunca viu a lentilha é uma espécie de feijão. É um grão assim mais chatinho e tal, redondinho, mais chatinho, que se você cozinhar ele por cozinhar, vai ser uma espécie de feijão. Aí tem os preparadinhos, né? Eu já comi lentilha com aquela calabresa, faz um baconzinho frito, frita a calabresa, aí você coloca a lentilha para cozinhar junto ali, fica um troço muito especial. O fato é que o Jacó sabia dos desejos do Esaú e foi bem astuto, né? A gente percebe aqui na ação de Esaú o desprezo espiritual, porque ele reduziu algo eterno, a primogenitura, a algo inútil. Ele falou exatamente nesse sentido. E o terceiro ponto, apenas a sua visão materialista, porque ele trocou aquilo que era eterno, a sua primogenitura, por algo imediato e momentâneo. Veja o verso 34, diz bem assim, ó, deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu, diz o texto. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O termo hebraico desprezou, que está aí, indica uma rejeição consciente. Conforme o pastor Dovilson disse, olha, tudo indica e tal, de fato ele sabia exatamente o valor da primogenitura. Conscientemente, ele tomou essa decisão. Ou seja, ele desvalorizou a bênção de forma deliberada. O Novo Testamento vai confirmar isso. Deixa eu só marcar esse texto aqui de Gênesis, para a gente ir em Hebreus, 12, 16. Porque Hebreus ele faz essa referência. Eu acho que é importante que a gente leia, né, esse texto. Hebreus 12 e o versículo de número 16. Hebreus 12, 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Muito bem. Devasso e profano. Ele foi chamado de profano. O grego aí é bebelos, ou seja, alguém que trata o sagrado como comum. E eu vou dizer, tem muito crente hoje, na nossa atualidade, no nosso tempo, agindo desta mesma forma, não é? A tradução Almeida Revista e Corrigida trata de fornicador ou profano, ou seja, caracteriza Esaú desta forma. Fornicador e profano é a maneira, por tratar aquilo que é sagrado como comum. Você vai observar, Esaú é uma pessoa impulsiva, imediatista, que valoriza apenas aquilo que é material, que é físico, e despreza a promessa, ao passo que Jacó é estratégico, é orientado ao futuro, valoriza aquilo que é espiritual e, por consequência, deseja a bênção. Então, você vai verificar que Jacó deseja aquilo que é correto, mas, ainda que desejando aquilo que é correto, ele usa meios errados, não é? Para chegar no ponto. Esaú age errado
e também deseja aquilo que é errado. Então você vai perceber isso Jacó não no é estudo. santo, Não, de jeito nenhum. Podemos destacar então aqui um princípio de vida central. O problema de Esaú não é apenas vender a primogenitura, ou na verdade assim, não é tão somente ele vender a primogenitura, foi o fato de ele não ter valorizado adequadamente aquilo que lhe era por direito. Então nós temos comentários aí na lição que vai tratar a respeito disso. O pecado como troca. Olha só, o pecado frequentemente envolve trocar o eterno pelo imediato. Exemplos bíblicos. Esaú que trocou a primogenitura por comida, Israel que trocou Deus pelos ídolos e Judas que trocou o Cristo por moedas. Veja como é o negócio? Não valorizar aquilo que é sagrado e desprezar por aquilo que é profano. Veja também um aspecto importante aqui na lição, que é a cegueira espiritual. Esaú, ainda que conhecia o valor, desprezou o valor da bênção. O peso da decisão que ele tomou, né, de desprezar, que depois, passado muitos anos, o escritor aos Hebreus reforça esse aspecto, né, o fato dele ser um profano, como diz o texto, para que não haja nenhum fornicador ou profano como foi Esaú. Fornicação aqui no aspecto de prostituição, se prostituiu porque preferiu o prazer momentâneo ao invés do próprio Deus, da bênção de Deus, e você vê a consequência futura que ele colheu. Na teologia sistemática da CPAD, está bem claro que o homem natural não discernem as coisas espirituais, e a referência bíblica é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu chegar nela aqui, ó. Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, eu vou ler para você o texto, vou chegar logo aqui, esse aqui é o verso 8, capítulo 7, vamos lá, olha só, capítulo 2 e o versículo é o de número 14, deixa eu trazer essa Bíblia para perto, que daí eu vou conseguir ler com mais facilidade. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E aí, meus irmãos, uma outra dimensão teológica que nós temos aqui da lição é a responsabilidade humana. A respeito da responsabilidade humana, está caracterizado também no seu material de apoio, é o dever moral de cada pessoa responder diante de Deus pelas suas escolhas, palavras, intenções ou atitudes. Não pense que você vai conseguir se esquivar de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, as nossas intenções, palavras e escolhas, tem peso diante de Deus. E isso é responsabilidade humana. A soberania divina e a responsabilidade humana caminham juntas. Eita, coisa gloriosa. Vamos encerrar aqui o tópico 2. Esaú não valorizou a sua primogenitura e por isso vendeu-a por um prato de comida. Quem não valoriza o espiritual no tempo presente, sofrerá no futuro as consequências das suas escolhas. Vamos para o intervalo e retornamos aqui na sequência para o tópico 3º. Observe aí os recados que nós vamos deixar para você em relação aos cursos e as oportunidades que o CETAD está oferecendo a todos os nossos irmãos, irmãs, seguidores, não é? Aqui inscritos no nosso canal e também aos nossos alunos. Já voltamos. Muito bem, meus irmãos, eu tenho recebido muito a pergunta assim: como é, pastor, que eu consigo ser um bom líder? Ter vontade é suficiente? Eu digo que ter vontade é importante, mas não é tudo. Você precisa se qualificar e se preparar. E é nesse sentido que nós, através do CETAD, entramos em cena, porque nós preparamos para você as melhores opções de curso, tanto de teologia básico, médio e avançado, quanto cursos para formação e capacitação ministerial. Então são materiais didáticos que farão com que você consiga desenvolver as suas
suas habilidades, potencializando assim o seu aprendizado e fazendo com que você consiga exercer o ministério de liderança com eficiência, com eficácia. Nesse sentido, então, procure a nossa secretaria e verifique como você consegue ser aluno do CETADB ou mesmo como você consegue implantar uma turma, um núcleo aí na sua igreja. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3, pastor Edovilson, Rebeca induz Jacó ao pecado. Pronto. Vamos lá, subponto primeiro. Está aí, o tópico 3 é sobre ponto 1. Isaac manda Esaú preparar um guisado. Olha aí, que coisa interessante. Agora vamos entrar aí. Isaac já estava com a idade avançada e não enxergava mais. Enxergava mais direito, né? Ele sabia que morreria em breve. Então ele pede a Esaú, seu filho querido, que lhe prepare uma comida saborosa. Agora veja bem, depois de comer, Isaac pretendia abençoar Esaú antes da sua morte, pois não queria perder mais tempo, sabendo ele que o maior serviria o menor. Mas já queria abençoar Esaú antes da sua morte, pois não queria perder mais tempo. Rebeca escuta a conversa do pai com o filho e elabora um plano mentiroso para que seu filho amado recebesse a bênção do pai no lugar do irmão. Então veja bem aí a proteção, não é? a preferência do pai e da mãe. Nós encontramos esse assunto aí, irmãos, que não tem referência na lição, Gênesis 27, do 1 ao 5. O versículo 1 diz lá: quando Isaac já estava velho e se lhe enfraqueciam os olhos, de maneira que não podia ver. Então ele já estava cego, não é? Aqui não enxergava mais direito, né, na colocação do slide, mas o fato é que ele já estava cego. Sua visão estava comprometida. Já. Agora veja bem, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. Essa questão do Gênesis 27, 1, quando Isaac envelheceu, a sua visão enfraqueceu, ele provavelmente já tinha uns 137 anos. Embora o texto não cite a idade exata no versículo, esse cálculo baseia-se no fato de que Isaac ter 60 anos no nascimento de Jacó e Esaú, e ter morrido aos 180 anos, Gênesis 35, 28, indicando que ele ainda viveu cerca de 43 anos após esta bênção. Então está aí, e lembrando que Abraão morreu com 175 anos, e seu filho aí com 180 anos, já ficou no lucro aí de 5 anos, né? E o versículo 2 de Gênesis 27, diz lá: disse-lhe o pai: eis que agora estou velho, não sei o dia da minha morte. E o 3, toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E o verso 4, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, a fim de que minha alma te abençoe antes que morra. Então veja bem, eu trouxe um adendo sobre isso, a bênção do pai, nesses versículos até os 5, em Gênesis 27, 1 a 5, era crucial, porque funcionava como um testamento irrevogável e uma transmissão profética da aliança de Deus com Abraão. Ele oficializava o direito de primogenitura, garantindo a liderança da família, herança da maior parte dos bens e a posição de herdeiro das promessas divinas de terra e descendência. Então era muito sério. Como o pastor falou, era só pela palavra, é só pelo fio do bigode, não tinha documento em cartório. Nenhum, Não. E olha o versículo 5, né, de Gênesis 27, o versículo 5, que diz assim: ora, Rebeca estava escutando, estava lá atrás da porta, né, da tenda. Não existia porta, acho que era só um pano. Quando Isaac falou a Esaú, seu filho, saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar a caça, né? Agora, vamos continuar lendo aqui. Depois desse último parágrafo, Rebeca não teve nenhum pudor em induzir o filho a mentir e a enganar o próprio pai. Preferência aí, ó, não é? Marido e pai dos seus filhos. Ela pagou um preço muito alto por sua atitude, pois seu filho teve que fugir de casa e ela nunca mais veria novamente. Temos aqui nesse último parágrafo, marquei aqui, a atitude reprovável de Rebeca. Embora o objetivo, a bênção divina, fosse considerado correto por ela, o método utilizado, mentir, forjar a identidade de Esaú, induzir Jacó ao pecado, é amplamente condenado nos comentários bíblicos como
desonesto e manipulador. Então veja bem aí aonde chegamos, né? Pelo fato de um querer abençoar um e o pai abençoar um, ou melhor dizendo, e a mãe outro filho como primogênito. Então vamos entender agora no desenrolar desse último tópico aí, o tópico 3. Conhecer, irmãos, o caso de Rebeca ali, conhecer a vontade de Deus não significa que você possa usar meios errados e até pecaminosos, como é o caso aí, para que a promessa de Deus, por esses meios errados, possa vir a se cumprir na vida de quem quer que seja. Exatamente o que está acontecendo nesse quadro desenhado aqui na lição e que está nesse contexto aí do capítulo de número 27. Agora, veja o plano de Rebeca. É um negócio mirabolante, não é? A gente olha, rapaz, como é que vai pegar pele de bicho e vai colocar nos braços do menino ali, e o velho não vai ter a percepção de que não é, ainda que o Esaú fosse peludo, porque o nome dele significa isso, né, cabeludo, não consegui entender, ao pegar os pelos do braço de um menino, de um homem no caso, e de um animal, e certamente por causa da vida que eles tinham, que pegavam nos animais o tempo inteiro. Então, assim, né? Então você perceba que é um plano... Ele não era só cego, é um pecado premeditado, né? Isso aí é um pecado premeditado, a condenação é maior. Rebeca, ela arquitetou esse plano completamente desonesto porque ela queria mudar a situação. Então o erro não começou ali nesse negócio, começou quando ela ouviu o marido dizendo assim, ó, vai lá, prepara lá um prato especial que eu vou te abençoar. Ela falou, opa, é agora que eu tenho que agir. E com astúcia, ela chamou Jacó. Olha, irmãos, essas palavras que estão utilizadas aí na lição, elas estão todas elas detalhadas, bem explicadas no material de apoio, tá joia? Engano, mentira, maldição, arrependimento, ódio, fuga, transformação, astúcia, todas essas palavras que nós vamos discorrer a respeito delas aqui, está no material de apoio bem caracterizado. Com astúcia, ela chamou Jacó e disse que ouvira o seu pai pedir que Esaú fizesse um guisado saboroso para que ele comesse e o abençoasse. Então, ela pede para que o Jacó vá buscar bons cabritos, não é? E ela faz a preparação, não é? Ela faz a preparação. Então, vamos aqui. Ela instrui o Jacó a preparar um alimento, disfarça o filho, constrói uma narrativa enganosa, verifica que ela faz aqui um plano completo, intencional e muito bem calculado. O plano envolve mentira deliberada. Vamos falar uma verdade? A gente já começa com Abraão, que mentiu, não é? Aí nós temos o problema do Isaac, que anteriormente já estudamos também, que mentiu, não é? Quando disse que Rebeca era sua irmã, nós já estudamos a respeito disso na lição anterior, mentiu, você percebe os problemas que estavam ali no seio da família, então já percebe que era um povo, assim, bem complicado, né? Engano familiar e manipulação da autoridade paterna é o que nós vemos aqui nesse caso de Rebeca, não é? A mentira, nós sabemos que o pai da mentira é o próprio Satanás, mas ela não se deixou levar. O dicionário Vine conceitua que é um engano na escritura que está ligado à ideia de distorcer a verdade, induzir ao erro, ainda obter vantagem indevida. Isso quando você está falando dessa natureza do pecado aí, de Rebeca, que envolve também o Jacó. Porventura, diz aí o Jacó, porventura me apalpará meu pai. Ou seja, ele já pensou, rapaz, quando ele me apalpar, ele vai perceber. Não é? Jacó, ele não resiste por princípio moral, mas ele está resistindo inicialmente aqui por medo. Ele não teme o pecado, ele teme ser descoberto pelo seu pai. Isso mostra que algo estava acontecendo de importante aqui em Jacó. O coração dele não estava completamente transformado. Ele era um moço bastante cauteloso, não é? Rebeca, então, ela faz algo bastante arriscado, ela assume a maldição. O texto de Gênesis 27 e o versículo de número 13 traz isso, respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim esta maldição, meu filho,
atende somente o que eu te digo, vai e traze-mos. E o menino foi, não é? Ele foi e trouxe. Disso a gente vai verificar um princípio que é irrefutável, não é? Não há como você assumir espiritualmente as consequências do pecado que alguém tenha cometido. Veja esse princípio. Quando a emoção domina alguém, então você vai perceber que a consciência espiritual daquela pessoa fica silenciada, fica amarrada, fica presa, porque o indivíduo fica como que cego, não é? Agora, a consumação do engano. A cena do engano propriamente dito remete para Jacó, que mente repetidamente. Ele usa o nome de Deus indevidamente e sustenta essa identidade falsa. Veja aí, Gênesis capítulo 27, o versículo 20, ele diz assim, ó, Gênesis 27, 20. Disse Isaque a seu filho, como é isto que a pudeste achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então ele mente, coloca Deus como um fiador da sua mentira, enfim, ele está completamente enrolado. O pecado aqui atinge um nível tão grave, não é? Mas tão grave, que aí passa também a ser um uso indevido do nome de Deus para a validação desse engano, dessa mentira, dessa negociação. E tem gente que faz isso, o camarada faz as coisas e ainda faz, juro por Deus. Meu Deus do céu, a gente vê coisa nesse mundo. A Bíblia de Estudo Pentecostal enfatiza que o uso do nome de Deus em falsidade é uma violação séria da santidade divina. Então, muita gente também não considera isso, não é? E aí acaba ficando numa situação bastante difícil. A bênção, por fim, é liberada. Apesar do engano, Isaque pronuncia a bênção que é irrevogável. Isso demonstra a força jurídica e espiritual da palavra patriarcal e ainda notifica a soberania divina acima da falha humana. Como disse anteriormente, a bênção é tão somente uma palavra que você fala. Então imagine, há um jargão no nosso meio que diz que há poder em nossas palavras. E de fato há. Não é? Aquilo que você fala não é tão somente palavras lançadas ao vento. Veja o poder de uma palavra falada aqui. Deus, ele cumpre sua vontade mesmo em meio a uma falha humana, mas ele não aprova de forma alguma os meios utilizados para se alcançar, não é, a promessa. Então, observa esse episódio que nós temos aí. Este triste episódio nos mostra que a predileção, a mentira e o engano, conforme está aí na sua lição, na sua revista, prejudicam o relacionamento familiar. Vamos aí para o subponto 3? As consequências. As consequências, porque chega as consequências, né? Sem dúvida. A fatura chega. Exatamente, está aí o tópico 3, o subponto 3, as consequências dos atos de Jacó. Então, veja bem, irmãos, o Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. Não deram atenção a isso. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Estamos aí de novo na ajudinha para o cumprimento daquilo que Deus havia falado. Movido pela ansiedade e pela influência materna, preferiu agir por conta própria, de novo, e recorrer à mentira. Sua atitude lembrou a precipitação de Sara, lembra? Quando tentou ajudar o plano divino e entregar Agar a Abraão. Agora, veja bem, assim como no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências dolorosas que marcaram a sua história. O filho Isaque enfrentou uma dificuldade após outra, até que, por fim, admitiu. Olha o que está escrito aí. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Então, veja bem as consequências desses projetos, dessas mentiras que trouxe para a vida de Jacó. Eu trouxe aqui, irmãos, uma colocação, separação familiar e fuga. A ira de Esaú foi tão grande
que ao descobrir o engano que ele planejou matar Jacó. Isso forçou Jacó a fugir de casa, resultando na separação de sua esposa. Rebeca, que nunca mais ouviu. Veja bem, Jacó deixou o conforto da sua casa para viver como exilado na terra de Harã, trabalhando para o seu tio Labão. Nós vamos ver aí o desenrolar da história ainda. Isso aqui nós estamos diante da lei da semeadura, né? Ou seja, a colheita segundo a semeadura. Jacó, o enganador, tornava-se vítima de engano. Ele foi enganado por seu sogro Labão, trocando Raquel por Lia. Nós vamos ver no discorrer da continuidade da história de Jacó. Ou seja, ele vai pagar um preço aí também adiante. Ou seja, nada passa desapercebido diante de Deus. Apesar de tudo isto, que não existe família perfeita, não é? Não existe família perfeita. Deus continuou atuando. Veja bem, a mentira e manipulação trouxeram angústia insaciável a Jacó, até o seu encontro com Deus na luta de Peniel. Então, chegará o tempo também que Deus usará de misericórdia. O que eu quero dizer? Apesar das falhas, das fraquezas, Deus mantém a sua promessa em pé. Né? A promessa que ele fez ao seu pai Abraão, que se Deus levar em consideração os nossos erros, aí, irmãos, a situação fica difícil. Porém, as consequências dos erros vão vir. Conforme o pastor disse, a fatura vai chegar. Eita Deus! Olha só, a respeito de transformação, especialmente sobre transformação, aqui estamos falando de transformação de vida, de pessoas, como o caso aí de Jacó. A transformação é o processo pelo qual Deus muda caráter, valores e a direção na vida de alguém. Uma aplicação prática, isso tudo é no seu material de apoio, tá? A igreja deve ser esperança ou deve ter esperança com pessoas que estão em processo de transformação, porque a transformação não ocorre instantaneamente, não é? É um processo, vai passar por dias, por anos, não é? Mas também nós não podemos, como igreja, romantizar os pecados que alguém comete, porque pecado precisa de tratamento na igreja, não é? Porque além disso, não tem como apagar as consequências, elas chegarão. Jacó, ele é a prova de que Deus transforma vidas, mas também que o caminho de transformação pode passar por perdas, confrontos e quebrantamento. Quando tentamos cumprir as promessas de Deus do nosso jeito, então nós transformamos a bênção de Deus em um processo muito doloroso, e é exatamente o que está aí. Não é? Rebeca, como mãe, ela agiu errado ao induzir o seu filho a enganar o próprio pai para requerer a bênção de Deus, a qual o próprio Deus já havia prometido que lhe concederia. Se Rebeca não tivesse feito esse plano mirabolante, certamente Deus teria cumprido a sua promessa de uma outra forma, mas aqui nós temos esse relato de toda esse enredo exatamente para um aprendizado nosso. Pastor Adolvilson, vamos lá então para a conclusão desta aula. A lição é a de número 9. Muito bem, vimos que Esaú desprezou seu direito de primogenitura e sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaque e Rebeca pelos filhos também trouxe consequências danosas para toda a família, assim como o plano mentiroso de Rebeca. Também estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado o agir de Deus na sua vida, tendo usado de engano para com seu pai e seu irmão. Jacó passou muitos anos de sua vida sendo enganado, até que teve um verdadeiro encontro com Deus. Aí sim, a sua vida foi mudada. Muito bem, devemos ter cuidado para não sermos como Esaú e desprezarmos a bênção de Deus, porque depois não tem arrependimento. Na Hebreus 12, 17, diz: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Tem muito crente pagando preço caro, porque desprezou Deus, desprezou a bênção de Deus, desprezou a obra de Deus, e isso tem um preço, não é? Tem um preço. Deus nos livre desse negócio. A lição está aí, assista a aula quantas vezes forem necessárias. Se você ficou com dúvida em algum aspecto, pode enviar mensagem para nós, pode colocar comentário na lição, mas aqui está o meu WhatsApp pessoal, 43
999608886, envie uma mensagem no meu WhatsApp, se você ficou com dúvida, coloque lá qual é a dúvida, especifique o ponto da lição que você ficou com a dúvida, a gente vai te enviar a resposta. Se você quiser receber um passo a passo de como criar o perfil na plataforma para acessar o material de apoio, para assistir às aulas, fazer download dos slides e tal, aqui mesmo no slide tem o nosso endereço, online.cetadib.com.br. Você acessa a plataforma e cria o seu perfil. Tendo dificuldade, envia mensagem no WhatsApp e a gente manda para ti o passo a passo para que você possa criar o perfil e acessar gratuitamente o material de apoio. Deus abençoe você, ore por nós, porque nós dependemos da cobertura de oração da igreja, ainda que nós também temos vida de oração, vida com Deus, e buscamos a sua presença, a sua face, para podermos servir mais e melhor ao Senhor, e no temor do Senhor. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, que em tudo o nome maravilhoso de Jesus seja exaltado também na sua vida. Muito bem, e a graça e a paz do Senhor seja com todos, com a sua família, com você, seu ministério, sempre crescendo em Jesus Cristo. E até a próxima pré-aula, se Deus quiser, será a lição de número 10, a experiência transformadora de Jacó. Até lá, em nome de Jesus. A paz do Senhor.